E aí, pessoal, voltamos com a aula de Sociologia. Hoje a gente vai falar sobre mudanças no mundo do trabalho com as novas tecnologias. Não é a primeira vez que a gente fala sobre o mundo do trabalho e não é a primeira vez que a gente fala das novas tecnologias. Então, meu nome é Hugo Regis e a gente está começando agora a aula 9 de Sociologia. Vamos lá. Não fale em crise, trabalhe. Aí olha só o que tem. Dá para aumentar, Robertão, essa imagem aí? Vamos aumentar para a gente ver. Porque tem escrito aí, ó, não fale em crise, trabalhe. Mas olha o que é que tem escrito lá no cantinho. Então me arrume um emprego, não é? A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, porque a gente já tinha utilizado essa imagem antes em outra aula, eu queria perguntar para vocês o seguinte: a crise do trabalho, ela é para quem? A crise do trabalho atinge a quem? Atinge a todo mundo ou atinge somente ao trabalhador, não é? A gente tem essa imagem aí dos breaks, da parada dos trabalhadores que trabalham com a entrega, né, com o delivery. Mas a pergunta da aula de hoje é: crise do trabalho para quem? Certo? Nas crises, a gente vai ler aí um pedacinho, um trecho do que a Liana Carleal ela escreveu por trás da permanente crise do trabalho, no blog Outras Palavras. Ela escreve o seguinte: nas crises, o capitalismo financeiro tenta impor os grandes retrocessos, erradicar direitos, usar a tecnologia para impor, sob ares de modernidade, a precarização extrema. Uberizados estão em ebulição. Mas o que propor como alternativa? E aí, vamos pensar. Essa imagem que eu já tinha usado também, né, do break internacional dos entregadores. A crise do trabalho, ela é para quem? É para todo mundo? Ela é somente para o trabalhador? E aí eu trago uma charge do bom e velho Laffa, que ele coloca o seguinte, né? União, estamos todos no mesmo barco. Aí olha, ó, fale por você porque eu tenho o meu próprio iate, não é? Que união é essa? Lembrando que a luta de classes ela está presente em todos os procedimentos institucionais, políticos, policiais, legais que a classe dominante lança mão para obter a sua dominação, certo? Então nós precisamos nesse momento falar sobre precarização do trabalho, certo? Vocês têm percebido... Opa, deu uma fugida agora aqui. Precisamos falar sobre precarização do trabalho. Vocês têm percebido que nas aulas a gente tem falado, eu tenho usado muito essa frase, né? Precisamos falar sobre. E a gente vai falar hoje sobre precarização do trabalho. E para a gente falar sobre precarização do trabalho, eu vou trazer uma mulher. Eu tenho trazido muitos homens, né, para falar sobre sociologia. Eu vou trazer uma mulher que é a Hannah Arendt. A Hannah Arendt é uma alemã. Ela vai ter aí uma questão muito forte na fala dela voltada para o nazismo, não é? Já que ela é judia, né? E para Hannah Arendt, a condição de ser humano se desdobra em dois planos. Percebam, aquele plano onde as ações têm como intuito a preservação da espécie e aquele plano onde as ações dizem respeito à individualidade de cada ser. Então, voltando. São dois planos. Um plano é a preservação da espécie, então são as ações que preservam a espécie, a gente está falando da espécie humana, e as ações que dizem respeito às individualidades de cada ser. A Hannah Arendt vai dar nome a isso, né? O papel principal, aliás, a principal característica da análise Hannah Arendt sobre o trabalho reside nessa distinção entre os dois planos, o labor e o trabalho, certo? Vou voltar aqui e vou dizer, ó, ações que têm como intuito a preservação da espécie e ações que dizem respeito à individualidade de cada ser. Uma vai ser o labor e outra vai ser o trabalho. O labor, ele trata de atividades básicas, objetivas, mecânicas, que visam a subsistência, não é? É a questão de existir. Então, o labor são as atividades básicas do dia a dia, certo? E ela diz o seguinte, ó, em si o labor é um limitador da capacidade criativa humana, porque o labor é a atividade mecânica que só visa a nossa existência, a nossa subsistência, não é? O labor ele é para existir. Já o trabalho, não é? Que é o segundo nível de atividades que a Hannah Arendt fala, é referente à produção que tem necessidade específica de promover o reconhecimento pessoal perante o social,
onde as ações têm sua marca individual e subjetiva e é descrita como o trabalho, a obra, fabricação. Vamos lá. Quando a gente está falando sobre trabalho, a gente está falando do reconhecimento sobre aquele tipo de atividade que você executa, tá certo? Então esse segundo nível de atividades, ele já não é tão mecânico, porque ele tem uma necessidade específica do conhecimento, para que o conhecimento ele possa gerar o trabalho e ele possa promover o reconhecimento pessoal. Uma pessoa só será reconhecida pelo seu trabalho se ela executa bem essa função. Então, para ela executar bem essa função, ela precisa de um suporte técnico. E esse suporte técnico ele é dado por quem? Pela educação. Vamos lá? A condição humana, que é o título da obra da Hannah Arendt, analisada pela autora, está atrelada ao que ela chama de mundo comum. Isso é, o mundo real e ativo que é criado pelo trabalho. Percebam, não é pelo labor, é pelo trabalho. O mundo comum é construído pelo discurso que dá sentido aos acontecimentos para a coletividade. Na verdade, nós estamos o tempo inteiro tentando dar sentido às coisas, né? Por que aquela situação aconteceu? Por que aquele acidente aconteceu? Por que enfim, a gente tenta dar nome às coisas, né? Por que ela me abandonou? Por que ele me deixou? Não é? Então a gente tenta o tempo inteiro dar sentido, dar significado às coisas. Então a Hannah Arendt vai chamar o mundo comum, que é o mundo construído pelo discurso que dá sentido aos acontecimentos. Mas não dá sentido aos acontecimentos para uma ou duas pessoas, ele dá sentido aos acontecimentos para a coletividade. É a explicação dos acontecimentos para a coletividade, tá certo? Nota-se que o trabalho que constrói esse mundo não é o labor. A condição humana do labor é equivalente à vida em si. Entretanto, a condição humana do trabalho é a produção para o mundo comum. O mundo tangível criado pelo homem, o mundo que dá sentido ao social e à pluralidade humana, certo? Quando ela separou labor de trabalho, e ela falou, não é o trabalho, é aquele trabalho que precisa da produção intelectual para a realização dele, não é o trabalho mecânico para a subsistência, o trabalho é para o reconhecimento. Quando ela fala sobre esse trabalho, ela vai dizer que para o mundo comum, certo? Para esse mundo tangível que a gente fala, esse mundo que a gente pode tocar, que a gente pode, que a gente pode explicar, certo? Esse mundo que o homem cria, que tem explicação para quase tudo, né? O mundo que dá sentido ao social e à pluralidade humana, certo? O trabalho é a produção reconhecida por esse mundo comum, certo? Então o trabalho ele é muito mais reconhecido do que o labor, certo? Quando a gente fala sobre trabalho, eu vou trazer essa imagem. Quando a gente fala sobre trabalho, certo? A gente vai entender que a precarização do trabalho ela tem um sentido. Lembra quando eu falei para vocês sobre a alienação de Marx, né? Que é fazer com que o trabalhador trabalhe cada vez mais e fique cada vez mais cansado e ele não possa nem pensar sobre a exploração, ele não possa nem pensar sobre o cansaço, não é? Então a gente vai ter aí, não é, a figura ali do indivíduo dizendo assim, podem vir, é seguro, e o trabalhador do outro lado, né? Olha só a ponte, o fim do SUS, retrocessos, fim da CLT, corte de direitos, privatização, terceirização, só tem coisa ruim. Então, seguro, a gente sabe que não é. Mas qual é a característica disso? Eu já tinha falado numa aula anterior sobre o neoliberalismo. Foi a última aula do primeiro bimestre. Eu falei o seguinte, o neoliberalismo pressupõe novas relações de trabalho que não trazem benefícios ao trabalhador, certo? É o mercado pelo mercado. Não é pelo trabalhador, não é pelo Estado, não é pela sociedade, não é pelas pessoas, é o mercado pelo mercado, certo? Então a crise do trabalho, voltando àquela primeira pergunta da aula, né? A crise do trabalho é a crise para todo mundo, operadoras de aplicativos e entregadores, para banqueiros e para bancários, ela é para todo mundo ou ela é somente para os trabalhadores? Porque as empresas que administram aplicativos, que terceirizam a prestação de serviços,
promove uma mudança no mundo do trabalho, uma vez que sugerem um serviço mais barato em detrimento da exploração do trabalhador, tá certo? A gente vai entender isso, que a gente já tinha falado sobre a uberização, mas a gente vai entender isso numa imagem que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas vejam só, os aplicativos eles vendem a ideia que o trabalhador ele é um grande empreendedor, ele faz o seu próprio horário, na verdade, reduz a democracia para a conquista do trabalho, né? Você precisa de uma bicicleta, de uma moto para você fazer entrega, quando na verdade a gente vai ter o trabalhador como sendo escravo dele mesmo. Ele precisa cumprir uma meta que não é nem uma meta imposta pela empresa, porque ele é a própria empresa. É uma meta imposta por ele mesmo, porque para ele ter um rendimento diário, ele vai ter que trabalhar para que ele possa ter esse rendimento. E esse tempo de trabalho, essa jornada de trabalho, ela não é curta, tá certo? A uberização, ela não é a melhor alternativa porque ela mantém o lucro das empresas e ela retira direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Essa imagem que eu tinha falado para vocês que eu queria mostrar, olha só, ela está aí na tela grande que o Robertão deixou, e vê só, a gente tem o entregador, e o que é que tem escrito? Ele aluga a bicicleta para trabalhar, ele não é empregado da empresa de entrega, ele não é empregado de quem encomenda, né? No caso do, sei lá, de um restaurante, né? Ele não é empregado do restaurante, ele não tem férias, ele não folga no final de semana, ele não tem plano de saúde, ele não vai se aposentar e ele está andando no trânsito com a bicicleta. Se ele sofrer um acidente, talvez ele nem tenha socorro, talvez ele nem tenha ajuda. Então, será que esse entregador, ele é um trabalhador dessa empresa, ele é um terceirizado, ou é na verdade uma pessoa que está sendo explorada para essa empresa para cumprir essa função? Gente, eu preciso deixar muito claro que em momento algum eu tenho respeito por todos os trabalhadores, todos os trabalhadores. Qualquer trabalhador e qualquer trabalhador ele tem o meu respeito, tá certo? Eu também sou trabalhador e a minha função é respeitar todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras. Eu não quero dizer que esse trabalho ele foi muito importante durante a pandemia, mas vamos pensar, no início da pandemia, quando todo mundo foi para casa para dizer assim, nós vamos viver do isolamento social, o que é que a classe média fez? Vocês já sabem o que é que eu penso sobre a classe média, né? Mas o que é que a classe média fez? Vamos pedir tudo para os serviços de entrega. Então vamos partir do princípio de que as pessoas estavam no isolamento social. Eu estava no isolamento social, não é? Os indivíduos estão no isolamento social, mas eles estão solicitando que os entregadores descumpram o isolamento social para que eles possam fazer entrega. Mas essas pessoas estavam fazendo isso por quê? Porque elas precisam desse trabalho. Então será que esse empreendedor, ele é realmente um empreendedor? Veja, será que essa lógica é realmente a lógica do empreendedorismo? Ou será que esse trabalhador, essa trabalhadora está buscando essa alternativa como sendo talvez a única alternativa que ela tenha para poder gerar renda naquele período? Não foi à toa que durante a pandemia aumenta o número de entregadores e entregadoras de delivery, né? Eles aumentaram com essa demanda das pessoas ficarem mais tempo em casa, trabalharem em home office, tá certo? Mas para além disso, a gente tem que escutar quais são as demandas e quais são as queixas e as reclamações, por exemplo, dos entregadores e entregadoras, tá certo? Mas assim como na Revolução Industrial, porque isso não é novo, a tecnologia, que nesse caso são os aplicativos, mas não era na Revolução Industrial, ela vai surgir como um instrumento de consumo, mas também como um elemento de exploração do trabalho, certo? Os trabalhadores uberizados, trabalhadores e trabalhadoras, por não terem uma relação de emprego formalizada, acabam não tendo acesso aos seus direitos e garantias básicas. Além disso, arcam com todos os riscos da atividade profissional exercida, ou seja, eles acabam ficando completamente desamparados e desamparadas pela legislação, certo? Então, esse entregador, ele não é funcionário, ele não é empregado, ele não vai ter carteira assinada, tá certo? Então, a gente tem que lembrar que esse trabalhador aí e essa trabalhadora, ele vai ser explorado porque ele não tem nenhum direito trabalhista sobre essa função que ele está exercendo, ok? Vamos lá. Tem QR Code? Tem QR Code? Opa, vamos lá. Cadê o QR Code? Olha aí. Colocaram um QR Code em cima de mim, do lado de cá. Tem QR Code aí na tela, pessoal. Certo? Fascículo. QR Code para fascículo.
para podcast, tá certo? Lembrando para vocês que quem não pegar o QR Code, você pode acessar lá o vídeo, que na descrição do vídeo, vai ter lá o link, né, para você ter acesso ao fascículo e ter acesso ao podcast, tá certo? Já foi, Robertão? Podemos continuar a aula? Vamos embora. Obrigado, Robertão. Olha só essa imagem. Essa imagem é muito forte, né? Ela é muito forte aí. Será que essas pessoas estão cansadas? Será que foi fácil esse dia de trabalho? Não é? Porque, não sei se vocês já perceberam, mas até hoje eu só vi um supermercado que criou uma área que era uma área para entregadores e entregadoras, onde eles podiam sentar, tinha um banquinho, um espaço de descanso ali, porque você está na bicicleta, né? Você monta na bicicleta, fica ali, sei lá, meia hora, uma hora rodando de bicicleta, porque você não faz uma entrega só, você faz várias entregas de uma vez, rodando na bicicleta. E o único lugar que eu vi que tinha um espaço para esse pessoal foi nesse supermercado. Mas em nenhum outro lugar eu vi espaço de apoio, de descanso, de suporte. Então você tem uma imagem aí dos entregadores na rua, né, sentados ali na rua, na calçada, esperando as suas entregas e aproveitando entre uma entrega e outra ali para dar um descanso, né? Porque não é um trabalho fácil. Então, todo o meu respeito aos entregadores e entregadoras que levam chuva e sol para trabalhar aí para a sociedade de consumo. Vocês têm meu respeito, têm a minha admiração. Mas como é que a uberização explora o trabalhador? Peraí, gente, eu falei um bocado disso, eu ainda estou fazendo essa pergunta de novo, não é? A gente vai falar de um livro que é do Byung-Chul Han, é um nome diferente, né? Byung-Chul Han, ele é coreano, ele vai falar sobre essas mudanças, aliás, ele faz um ensaio sobre os efeitos provocados na mente das pessoas pelas mudanças sociais, culturais e econômicas do século XXI, que ele vai chamar de Sociedade do Cansaço. A Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han já é bem conhecida, é um livro bem conhecido, eu recomendo, é um livro bem pequenininho, fininho, curtinho, eu recomendo para que vocês possam conhecer essa história, né? Conhecer esse livro e poder ler, tá certo? E o Byung-Chul Han, ele diz que a mudança de uma sociedade disciplinar para a atual sociedade de desempenho, em que todos precisam performar seu máximo, seria a principal razão para a explosão de doenças neuronais, entre elas a depressão, tá certo? Hugo, o que é sociedade disciplinar e o que é sociedade de desempenho? A gente vai ter Foucault, que a gente já falou sobre ele também, né? O Michel Foucault, ele fala sobre uma sociedade disciplinar, onde existe a regra, a disciplina. Quem foge à regra, quem foge à disciplina é considerado anormal, não é? É considerado marginal porque fugiu à norma, fugiu à regra. Para Byung-Chul Han, a sociedade atual é a sociedade do desempenho. Então você precisa performar cada vez mais. Então a pessoa admirável é aquela pessoa que acorda muito cedo, que sai, vai para um trabalho, depois sai, vai para outro, depois consegue cumprir uma série de funções e grava um vídeo na internet e entra nas redes sociais e volta para casa tarde da noite. Então as pessoas precisam trabalhar cada vez mais para demonstrar cada vez mais desempenho, para mostrar cada vez mais que elas estão trabalhando e que elas estão ali se destacando naquele tipo de função, que é o que ele chama performar no seu máximo, que seria a principal razão, obviamente, para a explosão das doenças neuronais. Então Byung-Chul Han ele vai dizer que a doença dessa sociedade de desempenho é uma doença neuronal, não é? Olha só, a sociedade de desempenho, ela diz o seguinte, que o desejo de querer tudo e a realidade de não ter nada. É isso que a sociedade do desempenho fala, desejar tudo, mas na verdade você não ter nada, certo? Enquanto na antiga sociedade disciplinar, as pessoas precisavam enfrentar mais regras, sujeições, proibições, na atual sociedade de desempenho, muitos profissionais eles se tornaram ou tornaram-se empresários de si mesmos. Então eles não precisam mais enfrentar regras, sujeições e proibições, porque agora eles são empresários de si mesmos. Mas a pergunta é, será que eles não precisam mais enfrentar regras, sujeições e proibições? Vamos lá. Os empresários de si mesmos, eles cobram
cobram de si mesmos com muito mais frequência e exigência do que os chefes e patrões de antigamente. Sem intervalo para descanso, sem férias, sem fim de semana, o resultado é, obviamente, uma sociedade do cansaço. A sociedade imperativa do desempenho só pode produzir indivíduos estafados, as pessoas estão cansadas. Daí a epidemia de um sofrimento psíquico, não é mais um sofrimento físico, mas um sofrimento psíquico, lembrando que o sofrimento psíquico leva também a um sofrimento físico, relacionado diretamente ao desempenho profissional que captura todos os aspectos da vida humana. Então, se uma pessoa acha que não está se destacando na sua área, ela precisa cada vez mais performar para que ela possa ter um desempenho profissional maior e ela possa se destacar nisso que chamam de mercado de trabalho, mas que vocês sabem que eu chamo de mundo do trabalho. Trabalhador não é mercadoria para ser chamado de mercado de trabalho, não é? Então, o mundo do trabalho. As pessoas precisam performar para se destacar no mundo do trabalho, já que o número de trabalhadores e trabalhadoras é muito grande, mas o número de vagas disponíveis não é tão grande assim. Uma das características da sociedade do cansaço é a ideia de que todas as metas elas são alcançáveis. Gente, todas as metas são alcançáveis. Olha o que o Byung-Chul Han ele fala em Sociedade do Cansaço. Eu cortei, fiz um recorte da fala dele. O homem depressivo é aquele animal laborans. A gente já tinha falado do labor, não é, da Hannah Arendt. É aquele animal laborans que explora a si mesmo e que sabe deliberadamente, sem qualquer coerção estranha. É agressor e vítima ao mesmo tempo. Quando eu estou dizendo qualquer agressão ou qualquer coerção estranha, tá certo? Eu estou querendo dizer que esse trabalhador ou essa trabalhadora que se sente empreendedor, ele está sendo pressionado e pressionado a trabalhar, mas ele está sendo pressionado e pressionado a trabalhar por ele mesmo, por ela mesma. Então ele vai ser agressor e vítima ao mesmo tempo. Eu vou parar aqui as apresentações para ficar conversando com vocês um pouco. Está quase no finalzinho da aula, né, Robertão? Então eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre isso, tá certo? A Sociedade do Cansaço, que o Byung-Chul Han ele vai trazer para a gente, por isso que é um livro essencial, importantíssimo hoje para a gente discutir as relações de trabalho. As relações de trabalho elas mudam no decorrer da história, certo? E essa relação de trabalho, onde a gente usa um aplicativo, onde a gente vai ter a ferramenta da internet, primeiro que ela esconde do trabalhador a figura do chefe ou da chefe, do patrão, de quem eu sou contratado, quem é que contrata o meu serviço. Não é? Alguém me liga, parece um filme, né? Alguém me liga, diz o que eu tenho que fazer, eu vou lá, faço, nem liga, não liga, chega uma mensagem, diz o que é que eu tenho que fazer, eu vou lá, pego um prato de comida que eu não sei o que é, porque ele está dentro de um saco, e levo para uma pessoa que eu não conheço. Então esse entregador ele sequer se relaciona com as pessoas no processo produtivo. Quando a gente fala do trabalho tradicional, né, quando a gente se relaciona, nós temos amigos e amigas de trabalho, tem inimigo também, né, inimiga de trabalho. Mas de maneira geral, eu espero que todos tenhamos colegas de trabalho, pessoas que colaborem e possam entender que o espaço de trabalho não precisa ser um espaço competitivo, ele pode ser sim um espaço colaborativo, onde as pessoas se ajudam, se protegem, elas ensinam, elas aprendem. Nós temos que estimular o planeta a transformar o trabalho e as relações de trabalho em relações de cooperação e não em relações de competitividade, tá certo? Mas você estabelece relações de trabalho. Sabe aquela sexta-feira onde a gente saía, né? Vamos sair na sexta-feira para tomar uma cervejinha, porque o dia acabou e a gente sai com os nossos colegas de trabalho. É a cooperação. E esse entregador do Uber, a única pessoa com quem ele vai ter colaboração é com outros entregadores e outras entregadoras. Gente, a aula encerra agora. Eu quero desejar um abraço aí, um beijo bem grande para vocês e a gente volta a se encontrar. Muito obrigado pela participação de todos e todas.